Olá, sejam bem-vindos a esse canal e hoje nós vamos falar sobre dor nas costas. 4 coisas que você precisa saber e quando se preocupar com isso. Sejam muito bem-vindos, já convido você a ficar até o final, porque você vai descobrir coisas muito interessantes, baseadas inclusive na medicina chinesa e acupuntura e como isso pode te ajudar a se livrar de uma situação que é bastante desconfortável. Minhas costas doem. Essa é uma frase que a gente ouve dizer por familiares, pacientes, amigos, a gente mesmo muitas vezes se pega com dor nas costas e segundo as estatísticas mais recentes, 80% das pessoas no mundo já sentiram ou vão sentir dor nas costas em algum momento das suas vidas. Isso é um tanto preocupante porque é uma dor que muitas vezes limita a pessoa para suas atividades de vida diária, limita para o trabalho e além de ser algo extremamente desconfortável. Quando a gente fala de dor nas costas, a gente está falando de algo que é muito genérico, né? E quando a gente pensa em tratar alguém que traz como queixa dor nas costas, precisamos fazer alguns refinamentos com relação a essa colocação. Então, quando falamos dor nas costas, vamos sair do que é genérico, costas, né? E dividir essas costas em 3 partes, pegando a coluna como referência. Então, quando falamos em dor nas costas, precisamos, como acupunturistas, como profissionais, pensar em algo do tipo: a coluna é dividida em 3 grandes partes, onde eu tenho 7 vértebras cervicais logo aqui em cima, tenho 12 vértebras dorsais ou torácicas, 5 vértebras lombares, sem contar as sacrais, mas a gente não vai chegar aí tão longe na nossa conversa hoje, tá? Fazendo essa divisão, a gente ainda pode dizer que quando estamos falando de dor nas costas, a gente pode dar uma nomenclatura melhor para isso. Então, as dores que acometem a região cervical, quando acrescida do sufixo algia, ganha o nome de cervicalgia. A mesma coisa acontece com a região do dorso, chamada dorsalgia, e assim com a região lombar, chamada lombalgia. Então vamos lá, vamos dividir isso aqui primeiro, porque uma primeira coisa que você deve saber sobre dor nas costas é diferenciar o local da dor. Isso é importante? É, porque cada local tem uma razão para doer e uma forma também de se pensar em gravidade ou não e tratamento que a gente vai falar daqui a pouco. Cervicalgia, então, é uma dor que acomete a região das 7 vértebras cervicais que pegam aí a região do pescoço. Você vai ver aqui na imagem. Essas 7 vértebras cervicais, elas estão aí para sustentar toda a região do ombro e a região do pescoço, né? Um pouco mais acima, né, até a região do crânio, a própria região da cabeça também. Então veja, qualquer dor nessa região pode estar relacionada a uma questão de má postura. Então, se eu tenho uma situação onde toda hora eu estou com a cabeça muito baixa, né, como hoje em dia é bastante comum as pessoas ficarem olhando muito para o celular ou com a cabeça baixa por muito tempo em função de computadores, enfim, isso acaba por sobrecarregar todas as estruturas que fazem parte dessa região que estamos chamando de cervical. Então ali eu tenho ligamentos, eu tenho músculos, eu tenho estruturas intersticiais, eu tenho face, eu tenho estruturas ali que quando muito sobrecarregadas por uma má postura, pode desencadear um processo doloroso. Muito bem, então se eu melhorar a postura, isso serve para a região do pescoço, serve para a região dos ombros também. Quando eu melhoro a região dos ombros e melhoro a minha postura da cabeça, eu melhoro bastante a região da dor nessa localização cervical, tá? Então, primeira coisa que você deve saber, diferenciar o local da sua dor. Essa é uma dor que deve te preocupar? Depende muito, mas se você corrigir a sua postura, tanto de cabeça como de ombros, e a sua dor melhorar, não é uma dor que deve te preocupar. Por quê? Porque está relacionado à tua postura, tá bom?
Outra região que pode apresentar dor é a região do dorso, a região torácica, onde a gente tem ali a distribuição de 12 vértebras. Bom, essa é uma região que tem uma ligação bastante interessante, não só com as estruturas que estão ali nas costas, né, músculos, ligamentos, estruturas faciais, né, enfim, ossos, mas tem uma ligação por essa estrutura mais da arcada óssea do ventre, tem uma ligação muito grande com órgãos internos. Pensando assim, uma dor nas costas, nessa região torácica, você vai ver aqui na imagem, essa região torácica doendo pode ser algo que te preocupe. Por quê? Porque se os órgãos que estão aqui na frente do teu corpo não estiverem bem, pode desencadear um processo doloroso que acaba também pegando a região das costas. E quando a gente tem uma dor cuja origem está longe da região que a gente está vendo que está doendo, isso se chama dor referida. Isso quer dizer que se um órgão seu não estiver funcionando bem, você pode ter ali um problema de uma dor que se estende para outras regiões que estão à distância daquele órgão. E isso é algo que deve te preocupar. Então, uma dor nas costas que pega essa região das 12 vértebras torácicas, que tem uma ligação muito grande com os nossos órgãos e a nossa arcada óssea, né, que recobre esses órgãos, como as nossas costelas, por exemplo, cheias de regiões ali também sensíveis, estruturas nervosas. A dor se irradia muito facilmente para a região das costas. Então, uma dor nessa região deve te chamar a atenção, tá? A gente vai falar um pouco mais sobre isso, vai ficando até o final. Se você está achando interessante esse conteúdo, já curte aqui, tá? Vai lá embaixo, dá uma curtida, compartilha com quem você sabe que tem dor nas costas ou com quem se interessa por esse assunto, porque cuida de pessoas que têm dor nas costas, tá bom? Não esquece de compartilhar e nem de curtir esse conteúdo e de ficar até o fim, porque eu vou te falar coisas muito interessantes aqui, baseadas na medicina chinesa, que vão te dar um parâmetro de como você vai cuidar dessa pessoa, dessa situação, para que essa pessoa fique bem, tá? Uma outra região que pode doer bastante também, quando a gente está falando de costas, é a região lombar. A região lombar está constituída aí por 5 vértebras e é uma região que normalmente, quando dói, ela reflete cansaço, mas ela também reflete erros posturais. Então, erros posturais servem muito para a região cervical e também muito para a região lombar. Veja bem, quando eu tenho uma postura muito inadequada, fico muito curvada também com o meu corpo, né? Ou fico muito torta, né? Numa cadeira ou em algum lugar. Essa região também vai sofrer essa sobrecarga e ela pode doer. Então, eu tenho uma relação de dor lombar com a postura, uma região que pode doer por um cansaço físico, uma região que pode doer por uma pessoa, por exemplo, mulher estar gestante e ter uma sobrecarga ali no quadril por estar sustentando um bebê. E também é uma região, que a gente vai ver daqui a pouco, tem uma relação de dor também muito intensa quando o estado emocional flutua, tá? Então é uma região preocupante, mais ou menos. Se você pensar que corrigindo postura você melhora essa dor, e aí tudo bem, isso não é uma coisa que preocupa, porque é um hábito, e se você melhora esse hábito, você melhora essa dor, né? E também está relacionado com questões emocionais que pode gerar um cansaço físico ou mental. Então, se você tem uma dessas situações, a primeira não deve te preocupar muito, mas a segunda pode estar relacionada com algum cansaço mental, com algum cansaço físico, algum desgaste emocional, e aí você sim deve olhar para isso. Bom, então essa é a primeira coisa que você deve saber. A segunda coisa que você deve saber sobre dor nas costas
é que ela pode estar relacionada à alteração em seus órgãos. E aí, normalmente, eu já falei aqui agora há pouco, que essa é uma dor chamada de dor referida, mas essa é uma dor que ela deve sim te preocupar. Por quê? Porque estamos falando de uma região que está cheia de terminações nervosas e que tem ali uma relação muito grande com órgãos. Quando essa dor tem uma relação muito grande com órgãos, isso deve chamar a tua atenção para olhar para o que está acontecendo com os teus órgãos que agora estão aqui na frente. Mas Cris, a dor é lá atrás. Pois é, mas isso é chamado de dor referida. É uma dor que está distante do local de origem. Então, se as suas costas doem na região torácica, preste atenção na saúde dos teus órgãos. Por exemplo, um pulmão que não está funcionando bem vai te dar uma dor torácica. Um estômago que não está funcionando bem vai te dar uma dor torácica. Compreendem? Então é importante que para essa região das costas você tenha um olhar atento para os teus órgãos. Vamos lá, essa é uma dor que sim, ela deve te preocupar. Além de tudo, né, a gente não só tem estruturas nervosas, como temos vasos sanguíneos banhando toda essa região de órgãos, que também quando não estão bem, não estão distribuindo bem ou tem algum problema no seu canal, no seu circuito, vai trazer dor nas costas e vai acabar danificando ainda mais a função do órgão ao qual esse vaso, esse capilar, essas estruturas estão ligadas, tá? E aí, gente, isso sim deve ser motivo de preocupação. Então percebem que quando a gente fala de dor nas costas, a primeira coisa que você deve saber, então, voltando ao início, é saber diferenciar o local. A segunda coisa que você deve saber é que a dor na região torácica, ela não está ligada necessariamente a má postura. 90% das dores relacionadas à região torácica tem uma ligação muito grande com problemas em órgãos que estão na região ventral do corpo, tá? Muito bem, e aí essa dor sim, ela deve te preocupar, porque se você mudar de posição, ela não melhora. Se você melhorar algum hábito, ela não melhora, o problema está em outro lugar, não está ali nas costas. A terceira coisa que você deve saber, bom, entender a sua dor, tá? E isso tem uma grande ligação em como ela evolui ao longo do tempo. Então, eu costumo dizer que nós não dormimos sadios, sem absolutamente nada, e acordamos doentes. Tudo que vai acontecendo conosco é um processo evolutivo. Então, se eu dormi e não estava me sentindo tão dolorida assim, e acordei com muita dor, é importante que eu avalie o que foi que aconteceu de ontem para hoje, e eu diria mais até, o que foi que veio acontecendo nos dias que antecederam essa dor. Tudo é um processo evolutivo, tá? Isso pode não ser tão grave, mas é importante de ser entendido, porque quando eu entendo a razão da minha dor, eu resolvo a minha dor. Eu consigo saber onde é que está a origem dela e aí eu consigo pensar numa estratégia para resolver essa dor. Então, é interessante que você entenda a evolução dessa dor, tá? E lembre-se que nada acontece do dia para a noite. Ah, mas ontem eu estava ótima, Cris. Eu tava sentindo nada. Você estava sim. É que nós não damos atenção as informações que o nosso corpo envia o tempo todo para nós. Nós ignoramos esses sinais que o corpo envia para nós. E aí, conforme a gente vai ignorar, hoje não é muito. Ah, acho que foi só um cansaço, acho que eu não dormi direito. Olha quanta coisa foi acontecendo. Você não dormiu direito, você estava cansado, você não estava bem. E isso vai sendo, sim, um fator evolutivo para desencadear em algum momento, quando você tiver maior fragilidade, uma dor. Bom, ainda tenho alguns sinais de alerta que eu gostaria de compartilhar aqui com você, que é muito importante de você observar quando a gente está falando de entender a sua dor. Então, por exemplo,
alterações sensoriais e musculares. Isso é algo que muitas vezes muitas pessoas deixam passar. Pacientes que vêm aqui se tratar comigo, muitas vezes falam, mas eu já tinha isso há um tempo, eu não achei que era tão grave assim. Por exemplo, formigamentos é algo para o qual você deve prestar atenção, mesmo que seja um pouquinho hoje. Coisa que não te chame tanta atenção assim, preste atenção, tá? Formigamento nos membros, perda de força, incontinência urinária. A gente está falando de incontinência urinária e dor nas costas, Cris. A gente está falando de músculos e uma incontinência urinária vai trazer uma dor nas costas. E presta atenção que muitas vezes está tudo relacionado com a tua dor e você achou que era uma coisa isolada. No nosso corpo, meus queridos, não tem nada isolado. Tudo está interligado, tudo está interconectado, portanto, não dá para eu olhar um sintoma que eu estava sentindo em um momento e dissociá-lo de outro que vem na sequência. Tudo está interligado, você tem que entender essa evolução. Então, aprendendo a olhar para si, você entende um pouco melhor essa evolução. Bom, então se começou a ter perda de força, começou a ter formigamento, começou a ter perda de peso sem justificativa, começou a ter febre, começou a ter dor, né, nessa região torácica, preste atenção, porque tem algo acontecendo com você e normalmente isso não aconteceu do dia para a noite. Isso vem acontecendo num processo evolutivo, tá? Outra coisa que é importante você observar na evolução das tuas dores são os fatores psicossociais. Nossa, Cris, também, tá? Porque pensa, nós não somos só músculos, nós não somos só um amontoado de ossos, de vasos, nós interagimos, nós desencadeamos uma série de reações quando estamos nos relacionando nos nossos meios, trabalho, família, amigos, não importa muito onde, mas toda vez que nos relacionamos, desencadeamos uma série de substâncias dentro do nosso corpo que podem ser boas ou não em um momento ou outro e que vai causar em algum momento, se isso for repetido, algum distúrbio que pode ser, por exemplo, uma dor nas costas. E aí eu já não estou falando mais de uma dor por má postura, eu estou falando que dói a tua região torácica ou dói a tua região lombar por conta de outros fatores que você precisa olhar. Mas, Cris, a minha postura é boa, eu estou sempre bem encostada, não estou largada, não estou com a cabeça baixa o tempo inteiro, não estou me sentindo cansada, então olha para as tuas relações agora. Vamos começar a expandir esse olhar para as relações psicossociais. Psicossociais envolve relações familiares, relações trabalhistas, relações em estudos, relações em grupos, né? Em grupos de pessoas. Se a dor se prolonga por muito tempo, é importante que você olhe para isso, porque ela pode se tornar crônica e tudo que se torna crônico é muito mais difícil de tratar, tá? Quero chamar a sua atenção agora para uma outra situação que são as atitudes emocionais. Cris, mas a minha dor nas costas pode ter tudo isso envolvido? Pode. E é importante que você entenda essa evolução. É uma coisa que você precisa saber. Então vamos lá, ó. Atitudes negativas ou emoções negativas vividas de forma muito constante, ela vai trazer um desencadear ao longo do tempo, de hormônios, neurotransmissores que vão causando danos às tuas estruturas de sustentação. Veja, uma dor, ela não necessariamente é lesão em uma estrutura tua, mas essa lesão pode ter sido provocada por outras questões psicossociais, emoções negativas vividas e sustentadas por muito tempo, que acabaram por desencadear no corpo, na matéria física, uma situação agora de dano. Então, quando o teu corpo dói de forma leve, não tão desconfortável, e você consegue identificar que toda vez que você passa por alguma situação emocional semelhante, isso acontece, é hora de você entender que essa é uma evolução da tua dor. E você precisa tratar isso. Então, se você é profissional e está aqui me ouvindo,
Provavelmente você já fez vários links aí para estabelecer um raciocínio clínico e uma estratégia terapêutica. Se você é uma pessoa que tem dor nas costas, mas não é um profissional da área de medicina chinesa, nem acupunturista, você precisa procurar uma ajuda para que você se livre disso de forma mais especializada. Mas é importante, eu digo isso sempre, que é importante você entender o que é que acontece com o teu corpo. O que é que acontece quando as suas emoções, quando você percebe que as suas emoções influenciam no que acontece com o teu corpo, tá? Tudo bem? Se tudo isso aqui tá sendo legal para você, não esquece de curtir esse conteúdo e de compartilhar com quem tem dor nas costas. Estamos falando, aliás, de uma situação que acomete mais de 80% das pessoas em todo o mundo. Não é só em um lugar, não é aqui na região que eu tô ou na região que você tá. É no mundo, é muita gente, tá? Então, compartilha com quem você acredita aí que vai usar esse conteúdo em um benefício próprio. A quarta coisa que você precisa saber: hábitos de vida têm influência nas dores que eu sinto. E aí, não precisa ser só dor nas costas. É que hoje vamos focar em dor nas costas. Mas sedentarismo, obesidade, alimentação ruim, hidratação ruim, sono ruim, constantemente mantidos, vão te trazer inúmeros problemas e um deles pode ser a dor nas costas. Então veja, os hábitos de vida, né, mal administrados ou levados de maneira meio largada por muito tempo, é o triste resultado de danos corporais de forma crônica. Que a pessoa só vai lá na frente e fala: poxa vida, se eu soubesse disso, eu teria cuidado um pouco mais. Então veja, você está tendo a oportunidade agora de saber que hábitos de vida têm uma influência na tua dor nas costas, tá? Então, ter um sobrepeso, ser sedentário, ter deficiência de cálcio, de nutrientes mesmo, que vão fazer com que os teus ossos, a tua estrutura de sustentação seja forte, isso vai causar um dano em algum momento e você vai começar a sentir dor, que é um dos primeiros sinais de que algo não vai bem dentro de você, tá? Mas uma alimentação ruim, com alimentos industrializados, com alimentos embalados, você não prepara o teu alimento, você não para cuidar do teu corpo, preparando o teu alimento, e só consome alimentos com altas cargas de substâncias que o teu corpo não dá conta de metabolizar, teu organismo uma hora vai sofrer com isso, e o primeiro sinal será a dor, tá? Então, e outra coisa, né? Além da alimentação, a hidratação também não ser boa, aí complica muito, porque cada uma das nossas vértebras, tá? Cada uma aqui das nossas vértebras, ó, ela tem no meio dela uma estrutura chamada disco intervertebral. Esse disco, ele é constituído de 85% de líquido, de água. Então, se você não bebe água, você não é um poço, uma fonte, né, inesgotável, que brota água o tempo inteiro. Você precisa repor esse volume durante o dia, e isso varia de pessoa para pessoa, mas vamos entrar no consenso que a gente tem muita perda sensível e não percebemos, e essa perda sensível ela é grande, principalmente em tempos de calor, e você precisa, para ter um bom funcionamento orgânico, tomar pelo menos 2,5 litros a 3 litros de água por dia. Mas Cris, meu peso, esquece isso, só toma. E não precisa acreditar em mim, tá? Isso não é uma religião, eu não estou fazendo uma pregação, só faz e você vai ver como a sua dor melhora. Só bebe mais água e você vai ver como você vai viver bem sem a sua dor, tá? Porque a desidratação, ela não é só porque a pele tá ficando murcha, não. A desidratação, ela é profunda muitas vezes, ela acaba interferindo no nosso próprio funcionamento orgânico. Então, antes de qualquer coisa, vamos olhar para os nossos hábitos de vida.
tô comendo bem, tô me hidratando bem, tô dormindo bem. Sono é importante também, porque durante o sono o nosso organismo faz inúmeras reparações, que não vai ser o alvo da discussão nesse vídeo, talvez no próximo. E também é importante cuidar das suas emoções. Quando você cuida da tua alimentação, você cuida do teu peso. Quando você cuida da tua alimentação, você pensa em cuidar do teu peso e pensa em se exercitar. O exercício físico ele é importante. Lá longe, lá na época do Imperador Amarelo, se exercitar era fundamental. Tem inúmeros exercícios descritos nos textos clássicos de medicina chinesa. Não era à toa. Exercitar o corpo é importante para não só adoecer, mas para conseguir uma coisa que eu adoro falar sempre, a longevidade saudável. Se estamos aqui conversando, queremos viver muito. Se queremos viver muito de forma saudável, não é só viver muito, é viver muito de forma saudável. Se quisermos viver muito de maneira saudável, precisamos cuidar de certos hábitos de vida hoje, porque senão a gente não vai chegar nem à metade dos anos para os quais estamos destinados a viver. Muito bem, então, quando a gente está falando, né, de coisas que você precisa saber, eu já citei que você precisa diferenciar o local da dor, eu já citei que você precisa prestar atenção na dor na região torácica, porque ela envolve órgãos, saúde de órgãos. Eu falei que você precisa entender a evolução da tua doença, da tua dor, né? E por fim, a quarta coisa que você precisa saber são que seus hábitos de vida têm uma influência gigantesca lá na tua dor, tá? Não é pouco, é bastante. E outra coisa, os estresses também. Quando a gente fala da região lombar, né? Na medicina chinesa, a região lombar, ela tem uma ligação muito importante com uma estrutura corporal, um órgão, né? Chamado rim. O rim, dentro da medicina chinesa, desse pensamento, né, de entender o corpo nessa visão, né, mais integral do ser humano, os rins é visto como a raiz de todo o ti, de toda a força motriz do teu corpo. Um excesso de trabalho intelectual ou sexual pode lesar a força desse órgão. Então, emoções vividas e sustentadas por muito tempo, principalmente emoções como medo, como ansiedade, relacionadas aos estresses, né, o pânico, elas podem acabar em dor lombar. Olha só como essas diferenciações ajudam a gente a criar um raciocínio clínico que já ajuda a montar uma estratégia terapêutica. Se você é paciente, já te ajuda a entender o que você tem que olhar e melhorar na tua vida para você começar a ter uma redução da tua dor. E eu nem estou falando de medicamento envolvido nisso. Você pode melhorar a tua dor mudando o hábito, você pode melhorar a tua dor olhando para os teus sentimentos, as tuas emoções, você pode melhorar a tua dor mudando a tua postura corporal, física mesmo. Levanta mais essa cabeça, para de olhar o tempo inteiro para baixo, né? Melhora a tua postura corporal, você melhora a tua dor. Então veja, quando estamos falando, né, de dor nas costas, tudo isso é importante. Olhar para tuas emoções também é importante, principalmente quando a emoção é envolvida nessa pessoa, em você ou no teu paciente, diz respeito a medos, diz respeito a pânicos, diz respeito a estresse e ansiedade, tá? É importante ainda lembrar que o rim, ele tem uma função muito importante dentro do nosso corpo, que é de aquecer. Por que aquecer? Porque ele ajuda a circular o sangue para que esse sangue preencha todos os nossos espaços, vasos, músculos, interstícios, meridianos, alimente os nossos músculos, nossos tendões, nossos ossos, tudo o que você puder imaginar. Então, se o ti e o sangue estiverem fracos e o rim estiver enfraquecido, que é o impulsionador mor, né, de tudo isso, você vai ter uma situação de frio interno que vai se desdobrar numa dificuldade de circulação de líquidos, criando uma situação de mucos
e como resultado, a tua região lombar, ela vai receber menos calor, menos nutrição e vai ter uma situação de dor instalada, tá? Entre outras coisas que pode acontecer aí da sua região lombar. Então veja, estão gostando desse conteúdo? Se você está gostando desse conteúdo, não esqueça de curtir, não esqueça aí de se inscrever no canal também. Esse é só um vídeo, um primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou fazer sobre dor. E começamos agora com dor nas costas, tá? Vamos dar uma olhada agora na dor nas costas sob a perspectiva da teoria da medicina tradicional chinesa, que vê o nosso corpo de uma forma um pouco mais abrangente, vamos dizer assim, tá? A gente pode olhar então as costas como um conjunto de meridianos, e é assim que a medicina chinesa vai chamar as estruturas, né, que nos nutre, que favorece a circulação, chamar tudo isso de meridianos. Então a gente ainda pode olhar as costas como um conjunto de meridianos que circulam por ali na superfície, né, não tá lá não, na profundidade, né, alguns meridianos, e que necessitam de movimento. Esses meridianos que circulam nessa superfície das costas, por exemplo, eles são chamados de meridianos Yan. Eles ocupam uma parte mais superficial do nosso corpo, eles precisam de movimento. E aí eu me refiro principalmente aos meridianos mais superficiais, como os tendinomusculares, né? Que são muito propensos a estados dolorosos quando a circulação ao longo do seu trajeto é muito ruim. Então, é importante que quando eu veja uma dor nas costas, quando eu ouça um relato de dor nas costas, tudo isso me ajude a diferenciar o que está acontecendo com esse paciente e que eu também consiga agora, nesse momento, entender que meridiano está envolvido ali. Porque o nosso tratamento envolve tratamento de meridianos. Portanto, é importante eu entender que meridiano está envolvido ali. Então, eu tenho na superfície um tendino muscular que, em última instância, está ligado com muito movimento e que quando esse movimento ele é interrompido, ele é reduzido por alguma razão, esse meridiano superficial, chamado tendino muscular, ele tende a processos dolorosos. E você vai entender isso já já. Como tudo que é Yan, né? Tudo que é Yan exige movimento, pede movimento, desempenha, portanto, um papel de transporte bastante importante, fornecendo aí um equilíbrio funcional para a região aonde ele está alocado. E quando a gente está falando de costas, né? A gente está falando de uma região onde eu tenho a maior cobertura de meridiano do que qualquer outra área do corpo. Se você pensar no meridiano da bexiga, né, ele sai da região aqui do canto interno do olho, ele vai circundar as minhas costas em dois ramos grandes, pegando toda essa estrutura que eu estou chamando costas, fazendo uma cobertura ali muito grande com calor, com movimento, com uma energia que a gente está chamando de energia Yan, né, que é movimento o tempo todo, trazendo calor e umidade para essa região, fazendo frente ao frio, porque o frio tende a causar umas estagnações, umas dificuldades de movimento, e ali tudo é Yan, exige movimento para dissipar o calor interno, inclusive, tá? Então, essa área, além de ter essa grande cobertura de meridianos, é também uma área que chama a nossa atenção porque ela tem uma grande interação com órgãos internos por meio dos pontos subdorsais. Então, por meio dos pontos subdorsais, eu consigo acessar meus órgãos internos e regular os seus desequilíbrios. Então, veja, é importante que eu entenda essa dor nas costas, que eu saiba as razões principais pelas quais a dor pode ser desencadeada. E eu também preciso saber que ali, sob a perspectiva da medicina chinesa, que é sob essa perspectiva que nós vamos trabalhar, eu tenho meridianos ali.
desde tendinomusculares musculares até meridianos principais, que fazem uma cobertura tão gigante nessa área, maior que em qualquer outra área do nosso corpo, e que além disso, alguns meridianos estão passando por ali, especialmente o meridiano da bexiga. Sob ele estão colocados alguns pontos que fazem uma ligação direta com o equilíbrio dos meus órgãos que estão na região ventral, são chamados de pontos subdorsais. Então veja, o meridiano que está cobrindo toda a região das costas é o meridiano chamado Taiyan. Taiyan, ou grande, supremo, né? Yan é um meridiano interconectado, né? Então são redes interconectadas, vamos dizer assim. Bexiga e intestino delgado formando um grande meridiano, uma grande rede que cobre toda a região das costas, né? E tem uma ligação muito íntima com o seu par, Shaoyin, rim, coração, que é um par muito mais interno, né? Um par que está muito relacionado à produção de calor e à dissipação desse calor pelo seu par Taiyan ali, que é bexiga e intestino delgado. Então veja, essa conexão interna entre Taiyan e Shaoyin faz com que haja uma dissipação, não só uma dissipação, mas uma circulação bastante importante também de calor e umidade. Uma circulação de calor e umidade e uma dissipação de calor e umidade lá na superfície também, pegando tua pele, teus poros, teus pelos, enfim, estruturas anexas de uma maneira geral, tá? Quando esse Taiyan, esse Yan supremo, né, ele tem o seu alcance funcional bom na superfície, porque ele tem um alcance não só funcional, mas também cobre uma grande área corporal, né? Então, quando a gente está falando de alcance funcional, eu estou dizendo que ele é a nossa primeira linha de defesa contra agressões do ambiente externo. Como assim, Cris? Quer dizer que minhas costas podem doer também por agressões do ambiente? O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu tomar um frio muito intenso, se eu ficar num ambiente muito úmido, eu posso ter dor nas costas por afecção desse meridiano, que é a minha primeira linha de defesa? Posso. Mas eu só posso ter isso porque essa primeira linha de defesa está enfraquecida. Bom, mas é importante você saber disso, tá? Então, essa primeira linha de defesa contra invasões externas, ela deve funcionar muito bem. E ela é constituída aí pelo Taiyan, intestino delgado e bexiga, como a gente estava falando. Esse meridiano, esse grande meridiano, chamado assim também, né? Ele aquece de forma confortável, tá? E libera calor e umidade lá para o exterior, protegendo o teu corpo contra o frio. Olha que interessante isso. Um rompimento nesse equilíbrio provoca dor e desconforto no corpo. Então, quando além de dor você tem um desconforto muito intenso, lembra que essa primeira barreira ela é formada pelo grande meridiano Taiyan, intestino delgado e bexiga, e que faz circular calor e umidade de forma confortável. E também libera isso lá para a superfície de forma harmoniosa. Então, quando há um rompimento nisso, você começa a sentir desconforto, uma dor e um desconforto associado. Sua primeira linha de defesa aí de grandes meridianos está em desequilíbrio, tá? Outra situação que acomete esse grande meridiano é essa relação, né, desequilibrada com o seu par mais interno, o Shaoyin, rim, coração, e não consegue manter uma temperatura do teu corpo de maneira adequada, que não consegue fazer uma dissipação de calor adequado, que não consegue circular umidade de maneira adequada. E aí você também vai ter uma situação agora de estagnação que também provoca dor, tá? Olha quantas coisas a gente está aqui elencando para fazer um raciocínio clínico, né, daqui a pouco, e estabelecer uma boa estratégia terapêutica. Então, eu não tenho uma receita pronta.
Eu sei que cada pessoa vai ter a sua dor nas costas por uma determinada razão, um determinado local, uma determinada situação, numa determinada evolução por afecção de alguns meridianos. E isso me faz pensar em estratégias terapêuticas quando eu consigo discernir o que está acontecendo, tá bom? Vamos lá continuar? Não esquece de compartilhar esse vídeo com quem tem dor nas costas. Olha só quanta coisa importante a gente está conversando aqui, né? E além de compartilhar, também não esqueça de curtir este conteúdo. Vamos lá, ó. Para uma situação onde eu tenho, né, uma dificuldade de dissipação de calor, ou uma entrada de frio muito intensa no meu corpo, porque esse calor ele acabou ficando muito fraco e ele já não faz uma barreira adequada para o frio ambiental, para o frio externo, para a umidade externa. O que acaba acontecendo? Eu vou ter dor por estagnação. Essas dores normalmente estão relacionadas a uma dor que a gente não vai abordar aqui nesse vídeo, porque senão ele vai ficar muito extenso. Mas só para você saber que é uma dor chamada de síndrome BI. E aí a síndrome BI está relacionada a inúmeras situações, mas uma delas é por estagnação, principalmente relacionada a 3 fatores: vento, frio e umidade, tá? Que pode aí acarretar uma série de interferências na tua circulação interna e também causar dor. Dor aonde, Cris? Bom, essa dor, ela pode estar relacionada à tua região torácica e à tua região lombar, especialmente, tá? Quando a dor é por uma estagnação e que causa um desconforto muito intenso, é uma dor ardida, é uma dor de algo que não está circulando, a gente pode trabalhar essa dor, e aí vou dar uma dica, né? Porque eu gosto de dar dica, eu acho que é uma dica interessante. Eu falei, você ficar até o final do vídeo, vai ter coisas interessantes que eu vou compartilhar com você, que é o seguinte, ó. Você pode trabalhar essa dor com moxabustão, tá? Para você favorecer a circulação, o aquecimento brando, mas suficiente para movimentar o que ficou estagnado aí ao longo de um período. Tá? Então você pode trabalhar com moxabustão nos pontos, por exemplo, VC6. Você pode trabalhar se a estagnação está muito, né, pegando dor na região torácica para a região cervical. Você pode trabalhar com bexiga 10, com bexiga 11, com VG14 e até para forçar mesmo a boa circulação, né, do IAM, você pode trabalhar aí o estômago 36, tá? É um bom ponto também. Esse conjunto de pontos, na verdade, que eu tô te dando, não é a receita pronta. Você sempre vai ter que pensar o que trabalhar no seu paciente, tá? Eu vou deixar uma imagem aqui com a localização dos pontos para você poder olhar para eles, tá? Então, você vai ver na imagem onde está o ponto, né? Bexiga 10, bexiga 11, lá na região cervical, o VG14, você vai ver o ponto VC6, que vai estar na frente do corpo, o estômago 36, que é um ponto que vai estar lá na região próxima ao joelho. Mas só para você ter uma ideia. Porque se você é acupunturista, você pode usar esses pontos em moxabustão. Se você não é acupunturista, mas gostaria também de usar esse ponto em teu benefício, você pode massagear essas localizações. Então preste atenção na imagem para você ver onde estão os pontos e também trabalhar isso em massagem. A Cris, mas vai estar nas costas. Alguém massageia você, tá? E isso vai ser muito benéfico também. É uma troca muito benéfica. Bom, resumindo então, né? A gente viu que dor nas costas é uma situação que acomete grande parte das pessoas no mundo todo. Se você não teve, um dia pode ter, e isso depende de algumas condições que você precisa saber. Primeira condição que você precisa saber é diferenciar o local da dor. Segunda coisa que você precisa saber é que essa dor pode ter uma relação com os seus órgãos internos, principalmente quando acomete a região torácica. Terceira coisa que você precisa saber é que hábitos de vida interferem na tua dor, aumentando ela ou fazendo com que ela surja de forma, vou fazer assim, repentina, mas na verdade não é repentina, porque uma outra coisa que você precisa saber é
como isso veio evoluindo. Nós não dormimos bem e acordamos doentes. Tudo no nosso corpo acontece num processo evolutivo. Então, é importante entender a evolução. E aí, para finalizar, né, e lembrando que dentro das condições que a gente falou, tem uma que deve te preocupar. A situação que deve te preocupar é a situação que pega a tua região torácica. Essa é uma dor que tem envolvimento com os teus órgãos e isso deve ser motivo de preocupação para você procurar um especialista, seja em acupuntura, seja um médico que você confia, que você vai lá, vai fazer alguns exames e ver o que de fato está acontecendo com as tuas estruturas internas, tá? A gente pode ainda fazer uma referência aqui só para a gente finalizar, as emoções, que não são problemas, somos seres emocionais, temos nossas matrizes emocionais, emoções que são chamadas matriciais, ou seja, nascemos com as nossas emoções de medo, de raiva, de alegria, né, de tristeza, de pensamentos, e está tudo embutido dentro das nossas minúsculas células, e que quando essas emoções vivenciadas de maneira constante e de forma negativa, que eu digo, é pela quantidade, né, com que ela é vivenciada, a quantidade de dias. Então, são muitos dias, ou muitos meses, ou muitos anos vivenciando medo, vivenciando estresse, vivenciando ansiedade. Tudo isso vai desgastando o teu corpo. Então, preste atenção nas tuas emoções. Ah, Cris, mas emoção é muito difícil da gente lidar com elas. Difícil não é impossível. Difícil é algo que você pode olhar e encontrar vários caminhos para lidar com isso. Se você não consegue sozinho, busca ajuda especializada. Tenho certeza que você vai conseguir, tá? Por último, né, para fechar aqui esse vídeo de hoje, olhe muito, mas muito bem para a tua alimentação, mas com muito carinho para a tua alimentação e para a tua hidratação. Porque se você cuidar da tua emoção e continuar não cuidando da tua alimentação, você não vai se livrar das dores. Se você cuidar da tua emoção, mas não cuidar da tua alimentação e hidratação, você não vai se livrar das dores. Então, cuide de tudo que envolve o teu corpo. Alimente bem o teu corpo, não só com alimentos no prato, arroz, feijão, enfim, não é só disso, mas com alimentos também para a tua alma, com coisas que te façam bem. Saia para ouvir uma música, saia para ver um filme no cinema, saia com seus amigos, saia, faça alguma coisa, toque uma música, aprenda um instrumento, faça uma atividade física, faça coisas das quais você tem prazer em fazer. E todos nós temos uma coisa que a gente faz e que é prazerosa. A vida vai ficar um pouco menos dolorida, tá? E acupunturistas que estão aqui, é muito importante, né, estabelecer um raciocínio clínico a partir dessas colocações e fazer e propor para o paciente, vou colocar melhor assim, propor para o paciente uma estratégia terapêutica muito, mas muito focada no que ele tem. Portanto, eu não tenho uma receita pronta e fico com o pé atrás em quem tem receitas prontas, porque cada um tem a sua dor, né? Cada corpo dói à sua maneira, à sua história. Então, é importante que você, acupunturista, aluno de acupuntura, né, alunos que me acompanham em outro canal, né, que você esteja atento para fazer uma boa coleta de dados e para estabelecer uma boa estratégia terapêutica totalmente individualizada para o teu paciente. E não importa quanto tempo você vai demorar para fazer isso, não queira fazer isso correndo, não queira fazer isso em segundos. Tenha paciência para compreender a história do teu paciente. Porque quando você compreende a história do teu paciente, você compreende o que está acontecendo no corpo do teu paciente e você consegue propor uma estratégia terapêutica muito mais eficaz, muito mais eficiente. Ok?
Vamos ficando por aqui. Esse assunto é muito interessante, espero que tenha te ajudado a refletir sobre dores nas costas, sobre possíveis situações pelas quais essa dor pode aparecer e também tenha te ajudado a pensar em como você pode tratar isso de maneira não necessariamente farmacológica, mas incluindo, se você já toma medicamento, incluindo outras coisas que são importantes. Se você não toma medicamento, fazer um tratamento não medicamentoso para que as suas dores nas costas sejam reduzidas a um nível mínimo ou, quem sabe, até sejam extirpadas, né? Vamos dizer assim, elas sejam erradicadas de você, tá bom? Muito bem, vamos ficando por aqui então. Foi um prazer imenso ter essa conversa com você e nos vemos no nosso próximo vídeo. Não esqueça de compartilhar esse conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal e de curtir. E se quiser também, me siga lá no Instagram, @eu.cristiane_Sanches. Estou no Instagram, tenho bastante conteúdo lá também e recentemente tenho um blog, tá? Lá no meu Instagram também tem um link para o blog, eu vou deixar aqui abaixo desse vídeo para que você possa seguir. Tem 2 textos que eu coloquei lá sobre dor, que pode te ajudar a expandir ainda mais essa reflexão. Um grande abraço!